Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma resolução incrível. Hoje vamos resolver o exame 2024 do Instituto de Ciência de Saúde. Para você que vai fazer o exame do Instituto de Ciência de Saúde para a disciplina de Química, fique atento. Ou se você conhece alguém que vai fazer o exame de Química do Instituto de Ciência de Saúde também, pode partilhar para essa pessoa para que possa se preparar da melhor maneira para os exames, para o exame que está lá próximo. Ok, eu sou o professor Edvaldo Chiante, professor de Química. Estou aqui para te ajudar a fazer da melhor maneira a sua preparação. Ok, sem perder tempo, vamos para a correção deste exame, que está escrito exame 2024. Entretanto, foi realizado no ano passado, acho que em novembro. Ok. Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir uma preparação de qualidade. Vamos lá. Número 1. Diz o seguinte: sobre o fenômeno da alotropia do carbono, julgue como verdadeiro ou falso. A primeira questão, temos de verificar se as alternativas afirmativas são verdadeiras ou falsas. Então, primeiro, antes disso, vamos definir o que é alotropia. Dizer que a alotropia é um fenômeno em que um mesmo elemento químico vai formar duas ou mais substâncias simples. Essas substâncias podem apresentar o mesmo número de átomos ou podem apresentar formas diferentes. Então, quando nós temos um elemento químico que forma duas substâncias simples que sejam diferentes, nós chamamos esse fenômeno de alotropia. Ok, exemplo de alótropos, nós temos aqui o oxigênio, que nós chamamos de O2. Atenção que o oxigênio é esse que você está a respirar, é esse que eu estou a respirar. E temos aqui o ozônio, né? O ozônio. Temos aqui O3, chama-se ozônio. Se encontra na camada de ozônio. E depois temos aqui o carbono. O carbono pode ser carbono diamante, pode ser carbono grafite. Então, o diamante que você conhece, ele é formado por um único elemento que nós chamamos de carbono. Por exemplo, no teu lápis, aquela tinta do lápis é devido ao grafite, aquela coisa preta do lápis, chama-se grafite. Aquilo é constituído por carbono. Então consegue ver que o diamante e grafite, ou seja, diamante e aquela coisa que aparece no lápis, são duas substâncias diferentes, mas são constituídos pelo mesmo elemento químico que nós chamamos de carbono. Ok? Então aqui vamos ler as afirmações. 1. Existem 7 formas alotrópicas do carbono de ocorrência natural. O grafeno e o fulereno são 2 delas. Na verdade, não são 7 formas alotrópicas do carbono que ocorrem de forma natural. Existe o que nós chamamos de carbono diamante, carbono grafite, carbono em forma de carvão, e depois temos aqui essas duas substâncias aqui, que é o grafeno e o fulereno. Então, quando disse que existem 7 formas alotrópicas do carbono, não é verdade. Essa primeira afirmativa não está certa, está errada. É falso. 2. O diamante é uma forma alotrópica do carbono, forjado nas camadas mais internas da crosta terrestre e em condições de elevada temperatura e pressão. Ok. Assim, essa afirmativa, ela está correta. Na verdade, o diamante é a forma alotrópica do carbono forjado nas camadas mais internas da crosta terrestre. A afirmativa 2 está correta. 3. Alótropos do carbono são moléculas com o mesmo número de átomos em sua estrutura principal. O que difere uma da outra é o posicionamento de heteroátomos presentes.
Isso desde já está errado. Os alótropos, é verdade que são formados por mesmo elemento químico, mas a sua diferença é devido à disposição dos átomos de carbono entre si. Ou seja, os alótropos normalmente vão apresentar uma estrutura cristalina. É importante notar o seguinte, que não há heteroátomos, por exemplo, no grafite, no diamante e nos outros alótropos de substâncias puras do carbono. Não existem heteroátomos. Por exemplo, no grafite e no diamante, só temos apenas um átomo de carbono. Quando se fala de heteroátomo, hetero significa diferente. Estou a dizer que na substância, ou numa molécula de grafite e numa molécula de diamante, nós temos diferentes átomos, o que não é verdade. Tanto no diamante, assim como no grafite, nós temos o mesmo tipo de átomo, que é o átomo de carbono. É por isso a afirmação 3 ela está errada. Então a opção certa para a pergunta número 1 é a alternativa D. D é o que está certo. Número 1, a alternativa D. Ok, dando continuidade, vamos para o número 2. Diz assim: sobre o carbono, marque a alternativa incorreta. Ok, vamos ler aqui. O carbono é um elemento tetravalente e de raio atômico pequeno. Isso é verdade? Sim, o carbono vai apresentar duas camadas na sua distribuição eletrônica. O carbono é um elemento químico que se encontra no segundo período. Possui afinidade com outros elementos pequenos, o que torna capaz de formar múltiplas moléculas. Isso é verdade. A linha B. O carbono é um dos elementos mais abundantes do mundo. Está presente em toda forma de vida terrestre. Por exemplo, ser vivo é o mesmo que dizer organismo. Então, um organismo, os seres vivos são chamados de organismos porque são formados por matéria orgânica. E os compostos orgânicos se caracterizam pela presença de carbono em suas moléculas, em suas estruturas. É por isso que todas as formas de vida, todos os seres vivos são formados por carbono. Essa afirmação 2 está certa. C. Os altos índices de emissão de dióxido de carbono na atmosfera são responsáveis pelo aquecimento global e o efeito estufa, que desde sempre são processos que geram impactos negativos ao ambiente. Essa afirmativa, quando diz que os altos índices de emissão, de libertação de dióxido de carbono na atmosfera são responsáveis pelo aquecimento global, isso é verdade, mas não são responsáveis pelo fenômeno do efeito estufa. Existe o que nós chamamos de efeito estufa. O efeito estufa é um processo natural, essencial para manter a temperatura constante aqui na Terra. Ou seja, a temperatura aqui, existe um padrão de temperatura que é considerada normal aqui na Terra. Então, em condições normais, com o aumento da emissão do gás carbono, do dióxido de carbono, devido à atividade humana, faz com que esse dióxido de carbono seja capturado, absorvido ao nível da atmosfera e, consequentemente, acaba destruindo o que nós chamamos de camada de ozônio. Consequentemente, isso vai causar o aumento da emissão dos raios ultravioletas que se refletem na forma de calor, né? É por isso ocorre o que nós chamamos de aquecimento global. Então, o aumento da concentração de dióxido de carbono, você deve saber que é causado pelo homem. Você é que causa o aumento da concentração de dióxido de carbono. Uau, não sabia, né? Queimando o dragão na tua casa. Você está a aumentar a concentração de dióxido de carbono usando gás na tua casa. Você que contribui para o aumento da temperatura. Você sente o calor que está a sentir agora, porque você está a usar gás para cozinhar, ao invés de usar lenha e carvão. Mas você não prefere lenha e carvão, né? É por isso o maior causador da emissão, do aumento de dióxido de carbono é o próprio homem.
com a sofisticação das pessoas, da sociedade, faz com que as necessidades que garantem o conforto das pessoas levem as pessoas a comprarem mais viaturas, mais carros, a criação de fábricas, de laboratórios, de indústrias que vão usar combustíveis fósseis como gasolina, diesel, gás e essas substâncias, no caso, essas substâncias, quando são usados, são queimados, participam em processos de combustão, emitem dióxido de carbono que vai para a atmosfera. Esse dióxido de carbono, esse dióxido de carbono intensifica o que nós chamamos de fenômeno do efeito estufa e propiciando o que nós chamamos de aquecimento global. A grande problemática na atualidade, hoje em dia, na modernidade, é o aumento da temperatura daqui da Terra. Então, à medida que o homem vai usando os combustíveis fósseis, as atividades humanas vão contribuindo de forma significativa para o aumento da concentração de gases como dióxido de carbono, de CFCs e também o dióxido de enxofre, que são gases que destroem a camada do ozônio. É por isso que a temperatura aqui na Terra, cada vez mais que o tempo vai passando, ela vai aumentar. Então, o homem deve ter consciência de que as suas ações, as suas atividades, as suas necessidades é que fazem com que o ambiente, a temperatura aqui na Terra mude, né? Então, é por isso, no caso aqui, que diz assim, os altos índices de emissão de dióxido de carbono na atmosfera são responsáveis pelo aquecimento global, o efeito estufa. O que está errado aí é que aqui vem que a emissão de dióxido de carbono é responsável pelo aquecimento global e também pelo efeito estufa, o que já não é verdade. O efeito estufa é um processo natural, a temperatura é constante, ela tende a ser constante devido ao fenômeno de efeito estufa. Então, é por isso que essa afirmativa C está errada. Então, a opção incorreta já encontramos para a pergunta número 2, é a opção C. A linha D diz assim: o carbono está presente em muitos produtos do nosso cotidiano, como plástico, margarina, pão e combustíveis. Isso é verdade. Ok? 2, alternativa incorreta é C. Vamos para o número 3. Como agente descorante na indústria de extração de gorduras, óleos e açúcar, usa-se o que nós chamamos de carvão animal ativado, né? O carvão animal ativado tem várias aplicações, e essas aplicações podem ser resumidas em: atuam como agente descorante na indústria, na extração de gorduras, óleos e açúcares, e tem alta capacidade de permitir a absorção. Então aí a opção correta para a pergunta número 3 é a opção C. A resolução acaba de iniciar. Eu sei que você está aí a ver o vídeo, está aí a aprender, está a se preparar. Não se esqueça de ajudar o crescimento da nossa página, das nossas páginas do Facebook, que é CPE Projeto de Medicina, e nosso Instagram, que é CPE. E também não se esqueça de subscrever-se no nosso canal de YouTube, Exames da Admissão Moçambique, e coloca um like, pode partilhar para mais estudantes que têm interesses na disciplina de Química e também estão a se preparar para os exames de admissão, principalmente estão a se preparar para o exame do Instituto de Ciência de Saúde, inclusive das outras universidades. Ok, exame de admissão Moçambique CPE. E também pode comentar, partilhar, coloca um like para que o Facebook possa entender que esse conteúdo é relevante e pode ajudar outras pessoas. Ok? Então aí, afasta um pouco, Cleusa. Então aí a opção correta para a pergunta número 3 é a opção C. Vamos para o número 4. O número 4 diz assim: o dióxido de carbono
no laboratório obtido pela reação traduzida na seguinte equação. É assim, o carbono na natureza pode ser encontrado sob duas maneiras. Na forma livre, dependendo das condições normais de temperatura e pressão, ou seja, em CMPP, e também pode ser encontrada na forma combinada. Na forma livre, o carbono ele é encontrado sob forma de diamante, grafite e carvões. E na forma combinada, ou seja, quando o carbono está combinado com outros elementos, pode formar substâncias compostas e também pode formar proteínas. Exemplo de substâncias compostas que podem ser formadas a partir do carbono e outros elementos são as proteínas, dióxido de carbono, monóxido de carbono, ácido carbônico, carbonatos, ácido cianídrico. E exemplo de misturas que são formadas a partir do carbono, temos o plástico, temos o petróleo bruto, temos o gás natural, temos a margarina, etc. Então, o dióxido de carbono ele pode ser obtido de três maneiras. Ele pode ser obtido ao nível da indústria, ele pode ser obtido no laboratório e pode ser obtido na natureza, de forma natural. Na indústria, o dióxido de carbono pode ser obtido na reação de decomposição de calcário, de carbonato de cálcio. Quando o carbonato de cálcio é colocado em altas temperaturas, em altos reatores que apresentam altas temperaturas, ele é decomposto em calciva, que nós chamamos de óxido de cálcio e dióxido de carbono. Então, a partir da decomposição de carbonato de cálcio, nós vamos formar o dióxido de carbono. É uma forma de obtenção do dióxido de carbono. No laboratório, o dióxido de carbono pode ser obtido a partir da reação entre carbonatos e o ácido clorídrico. Exemplo, temos a reação de carbonato de cálcio e ácido clorídrico, que vai formar um sal que nós chamamos de cloreto de cálcio, mais água e dióxido de carbono. Também temos essa reação onde nós temos aqui o bicarbonato de sódio a reagir com ácido clorídrico para formar um sal que nós chamamos de cloreto de sódio, mais água e dióxido de carbono. Na natureza, o dióxido de carbono pode ser obtido a partir de processos de putrefação, que são processos de apodrecimento, pode ser de animais, de vegetais, e também quando nós respiramos, nós exalamos, libertamos o dióxido de carbono. Então, a partir da respiração, pode-se obter de forma natural o dióxido de carbono. E também, o dióxido de carbono pode ser obtido a partir do ciclo de carbono. Mas, entretanto, essa pergunta nos pede aquela reação, aquela equação de obtenção do dióxido de carbono ao nível do laboratório. No caso aí, a opção correta vai ser a opção C, que vem carbonato de cálcio a reagir com ácido clorídrico para formar cloreto de cálcio, água e dióxido de carbono. Ok? Então, a opção C, 4. Número 5. O aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera tende a provocar, ou seja, existem várias consequências que podem ocorrer devido à emissão de dióxido de carbono na atmosfera. E aqui eu mencionei algumas consequências do aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera. O dióxido de carbono, a sua concentração vai aumentar na atmosfera devido à atividade humana. Então, o uso de combustíveis fósseis, do gás, da gasolina, do diesel e outras atividades fazem com que a concentração de dióxido de carbono aumente ao nível da atmosfera. Isso traz impactos negativos para o meio ambiente, porque
Com o aumento da concentração de dióxido de carbono, haverá aumento do nível dos oceanos, do nível de água dos oceanos aqui na Terra. Ou seja, isso é causado devido ao derretimento das calotas polares. Quando nós falamos de calotas polares, estamos a falar daquelas zonas da Terra que são formadas por gelos. Lá na Antártida, por exemplo, lá só temos o gelo, onde as temperaturas são baixíssimas. Então, aquelas montanhas formadas de gelo, com o aumento da temperatura, vão acabar por derreter. Consequentemente, aquela água que está no estado sólido, sob forma de pedra, sob forma de gelo, vai mudar para o estado líquido. E essa água vai para onde? Para os oceanos. É por isso que a quantidade de água nos oceanos vai aumentar. Se o nível de água dos oceanos aumentar, isso traz um outro problema. É que aquelas pequenas ilhas que estão no meio dos oceanos, elas praticamente vão desaparecer, porque serão banhadas de água. Então, aquelas pessoas que vivem nas ilhas, no futuro não terão onde habitar, porque os oceanos praticamente vão engolir as ilhas. Esse é o primeiro problema do aumento da concentração de dióxido de carbono ao nível da atmosfera. E com o aumento da concentração de dióxido de carbono, faz com que haja um maior crescimento e surgimento de desertos, porque pequenos rios vão secando, pequenos lagos também vão secando. Consequentemente, aquelas espécies que vivem num certo lugar onde existia água para sua sobrevivência vão acabar por morrer, e algumas vão sofrer graves problemas, né? Algumas vão acabar por se extinguir, causando o que nós chamamos de desequilíbrio de vários ecossistemas. No ecossistema, nós temos fatores ambientais que possibilitam a vida do ser vivo, que nós chamamos de fatores abióticos, como por exemplo a temperatura, o dióxido de carbono, o oxigênio, o pH, o solo, água, etc. São condições básicas para a sobrevivência de um ser vivo. E também os nutrientes, que são os alimentos. E ali existem também os fatores bióticos, que são formados por seres vivos. Então, os seres vivos se relacionam entre si no meio ambiente. E essa relação que existe entre os seres vivos e com o meio ambiente, nós chamamos de relações ecológicas. E são relações que ocorrem ao nível dos ecossistemas. E se, por exemplo, a quantidade de água desaparecer em certas zonas, aquela zona vai se tornar o quê? Deserto. E, consequentemente, os seres vivos que dependem de água, todos dependem de água, alguns não vão sobreviver, outros vão conseguir fugir para zonas onde tem água, e outros seres vivos vão acabar por morrer, e algumas espécies vão se extinguir. E isso vai causar grandes desequilíbrios nos ecossistemas. Quer imaginar no ecossistema, no ambiente onde existe gazela, existe impala, existe o leão? Se a impala desaparecer, o leão vai se alimentar de quê? O leão não terá alimentação e também corre o risco de morrer. Então, todos os seres vivos da natureza são importantes. As formigas, que você os vê, são importantes para a natureza. Assim como as serpentes são importantes, os ratos são importantes. Se desaparece uma espécie, o ecossistema, outros seres vivos que dependem daquele ser vivo também vão ter sérios problemas. O aumento da concentração de dióxido de carbono faz com que haja maior frequência de fenômenos como furacões, tufões e ciclones. Por exemplo, aqui em Moçambique, anualmente acontecem 2 ou mais ciclones. Então, há pouco tempo tivemos o ciclone Fred, né? Antes tínhamos o ciclone Idai, que trouxe desgraça, por exemplo, na Beira. Aqueles ciclones não ocorrem por acaso, ocorrem devido ao aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera.
Esses ciclones ocorrem devido ao aumento da temperatura. Concorda comigo o seguinte, que vai ocorrer o quê? A evaporação das águas dos oceanos, dos rios e dos lagos. Essa evaporação vai permitir com que essa água, que vai se concentrar ao nível da atmosfera, sofra um processo de precipitação. E essa água vai voltar para aqui na Terra em forma de chuva. E essas chuvas, uma vez que vão ser frequentes, vai causar o que nós chamamos de ciclones. Os ciclones causam chuvas irregulares, cheias, o que impossibilita a sobrevivência de algumas populações que vivem em áreas baixas. A maior parte da população moçambicana vive da agricultura. Se nas machamas de uma certa senhora, a todo momento ali está a cair a água, isso vai impossibilitar o desenvolvimento daquela atividade agrícola e, consequentemente, algumas pessoas vão sofrer de fome. É por isso, esse assunto de aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, aquecimento global, é um assunto que deve ser refletido e deve ser solucionado o mais rápido possível, porque traz graves consequências que são negativas para o meio ambiente, inclusive para nós, os seres humanos. E também falta falar do aumento da onda de calor. Geralmente no verão as temperaturas aqui em Moçambique são altíssimas, e algumas pessoas acabam sofrendo por conta do aumento da temperatura, porque o aumento da temperatura causa seca. Eu disse que a maior parte da população moçambicana vive da agricultura, faz a agricultura familiar para poder sustentar os seus filhos, para poderem sobreviver. Se há seca numa certa região, significa que lá não há água. Então, nenhuma cultura agrícola sobrevive sem água. Então, isso vai causar fome em algumas zonas do país. E também alguns idosos passam mal quando a temperatura é alta, assim como algumas crianças. Elas são muito frágeis a temperaturas muito altas. Até você, quando a temperatura atinge 45 graus, lá no teu quarto você não consegue dormir. Isso influencia na tua qualidade de vida. É por isso que temos que olhar o caso de mudanças climáticas de forma séria. A temperatura aqui na Terra, ao longo do tempo, ela vai aumentar. É por isso aqui, na pergunta 5, que diz o seguinte: o aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera tende a provocar o quê? Tende a provocar o aumento da temperatura média do planeta. É por isso, a alternativa correta para o número 5 é a alternativa C. É a alternativa C. Número 5. A ureia foi o primeiro composto orgânico a ser produzido no laboratório por Frederick Doyle. Ok? É por isso aí a opção correta para a pergunta número 7 é a opção A. Opção A. Opção A é a opção correta. Opção A. Ok? Número 8 diz assim: o efeito de estufa pode ser definido como... Ok, na verdade, o efeito de estufa é o processo que ocorre quando uma parte da radiação solar refletida na superfície terrestre é absorvida por determinados gases presentes na atmosfera, como dióxido de carbono, metano, os clorofluorocarbonetos, são chamados de CFCs, e dióxido de nitrogênio, monóxido de nitrogênio e CFCs. Não se esqueça que no este exame deste ano, uma vez que houve uma pergunta que pediram, no caso, como se obtém no laboratório de dióxido de carbono. Se calhar para este exame deste ano que vai se realizar, podem pedir como se obtém o monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um dos óxidos produzidos a partir do carbono.
ele pode ser obtido na indústria a partir de reações de redução de óxidos de metal. Por exemplo, aqui, o óxido de ferro 3 é um óxido de metal. Quando ele reage com carbono, vai produzir ferro e monóxido de carbono. Então, essa é a reação de produção de monóxido de carbono ao nível da indústria. E também pode ser obtido na indústria a partir da reação de gás de síntese. Então, quando o carbono, por exemplo, reage com a água, vai formar monóxido de carbono e o hidrogênio. E também pode ser obtido no laboratório a partir da desidratação de ácido fórico. Quando nós falamos de reação de desidratação, estamos a falar de reações de eliminação de água. Então, aqui nós temos o ácido fórico, na presença de um catalisador que nós chamamos de ácido sulfúrico, produz monóxido de carbono e água. Ou também pode ser obtido de forma natural a partir de reações de combustão incompleta. Quando falamos de reações de combustão completa, estamos a falar daquelas reações onde nós temos um combustível, que é um composto orgânico. Um combustível pode ser um composto orgânico, um composto inorgânico, que reage com um componente que é o oxigênio para produzir dióxido de carbono e água. Quando se produz dióxido de carbono e água numa reação de combustão, diz que chama-se de reação de combustão completa. Já chama-se de reação de combustão incompleta quando o combustível reage com o componente oxigênio e produz água e monóxido de carbono. Então, quando há produção numa reação de combustão incompleta, é quando ocorre produção de monóxido de carbono e água. Então, nós temos aqui o carbono reage com oxigênio para produzir monóxido de carbono. Esses tipos de reações podemos verificar, por exemplo, na queima de madeira, na queima de vegetais e etc. Ok. Número 8 diz assim: o efeito estufa pode ser definido como o efeito estufa é o processo que ocorre quando uma parte da radiação solar refletida da superfície terrestre é absorvida por determinados gases presentes na atmosfera, como, por exemplo, o dióxido de carbono, o metano, o dióxido de nitrogênio, o monóxido de nitrogênio e os CF6, ok? Depois temos aqui, então a opção certa para a pergunta 8 é D. D é o que está certo. Ok, pergunta número 9 diz assim: considere as afirmações seguintes sobre hidrocarbonetos. 1. Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio. Sim, é verdade. Hidrocarbonetos são constituídos por carbono e hidrogênio. Aqui nós temos o próprio nome hidrocarboneto. Hidro vem de hidrogênio, carboneto vem de carbono. Número 1, ali afirmativa 1 está certo. 2. São chamados de alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear. Ok? Então, essa afirmação está errada. Existem alcenos que são alcenos que vão apresentar cadeia ramificada. Sim, não só existem alcenos de cadeia linear é cadeia normal, ou seja, sem radicais. Existem também alcenos que vão ter a cadeia ramificada, vai apresentar as ramificações. Isso está errado, afirmativa 2. 3. Os cicloalcanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados de fórmula geral. Se for a ver aqui, eu tenho aqui os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos aqui nós temos os alcanos, os alcenos, os alcinos, os cicloalcanos, hidrocarbonetos aromáticos. Tenho aqui as fórmulas. A fórmula dos alcanos está aqui: CnH2l mais 2. Os alcanos são hidrocarbonetos saturados. Podem ser de cadeia linear e cadeia ramificada. Temos a forma dos alcenos. Uma coisa interessante é que os alcenos e alcinos são insaturados. Os alcenos têm cadeia, tem uma dupla ligação. E a quantidade, uma coisa que você deve fixar aí, é que a quantidade, o número de hidrogênio
dos alcênios é o dobro do número de carbonos. Se, por exemplo, o número de hidrogênio dos alcênios é 8, o número de carbonos é 4. Ok? E essa mesma forma dos alcênios é a mesma dos cicloalcanos. Os cicloalcanos também têm a mesma forma, ou seja, no cicloalcano o número de hidrogênios é o dobro em relação ao número de carbonos. A diferença entre os alcênios e os cicloalcanos é que os alcênios são insaturados, têm uma dupla ligação, enquanto os alcanos são saturados, têm uma ligação simples. Apanhou, né? É exatamente isso. Você que gostou da dica, não se esqueça de colocar o like, de comentar, partilha esta aula. Não se esqueça de subscrever-se no nosso canal Exame de Admissão Moçambique CPE, e também não esqueça de seguir as nossas páginas do Facebook, CPE Projeto de Medicina, e também o nosso Instagram CPE. Ok? 3 está certo. 4 são hidrocarbonetos aromáticos, o bromobenzeno, o P-nitrotolueno, o naftaleno. Isso é verdade. Ok? Então, número 9, a opção correta é a opção C. Opção C. Ok? Então, agora para o número 10. Número 10 diz assim: o gás liquefeito de petróleo é uma mistura de propano, butano. Logo, esse gás é uma mistura de hidrocarbonetos de classe dos alcanos. Então, o número 10, a opção correta é a opção A. É a opção A. 11. Um dos hidrocarbonetos de fórmula, esta fórmula aqui, pode ter cadeia carbônica. Pode ter cadeia carbônica. Cadeia carbônica é a sequência de átomos de carbono, né, de um certo composto orgânico. Existem dois tipos de cadeia carbônica. Existem dois tipos de cadeia carbônica. No caso, existe o que nós chamamos de cadeia linear. A cadeia linear também é chamada de cadeia normal. Existe o que nós chamamos de cadeia ramificada. Na verdade, esta forma molecular, este composto orgânico aqui, pode apresentar as duas cadeias. Pode tanto apresentar uma cadeia linear, assim como uma cadeia normal. Exemplo de uma cadeia de um composto que pode ser formado por esta molécula aqui. Temos aqui a fórmula racional. Se for a contar aqui o número de carbono, teremos 1, 2, 3, 4, 5, né? O número de hidrogênio teremos 3, mais 2 dá 5, mais 2 dá 7, mais 2 vai dar 9, mais 3 vai dar 12. Esse composto aqui, ele é formado por 5 carbonos, né? O prefixo grego para 5 carbonos, nós colocamos o pent, e a terminação do nome dos alcanos é ano. Então, o nome UPAC deste composto aqui é pentano. Pentano, no caso, é o nome UPAC. Já o nome usual, que é o nome trivial, tomamos como base o metano. E o que está fora, nós chamamos de radicais. Temos o radical formado aqui por 2 carbonos. Radical formado por 2 carbonos. É radical etil, né? São 2 radicais iguais, radicais etis. Então, nós chamamos de dietil. Então, fica dietilmetano. Dietilmetano é o nome usual. Esse é o primeiro isômero que pode ser formado a partir desta fórmula molecular. Lembrando que isômeros são 2 ou mais compostos orgânicos de mesma fórmula molecular que vão apresentar tipos de cadeias diferentes. Ok? Podem ser isômeros de cadeia, isômeros de posição, isômeros de fusão ou isômeros geométricos. Ok? Então aqui é cadeia. Esta cadeia aqui é uma cadeia normal. Cadeia normal por quê? Porque nós não temos nenhuma ramificação. Podemos dar um outro exemplo aqui. Podemos ter este composto aqui. Ok, temos aqui este composto. É formado por quantos carbonos? Temos o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos contar no número de hidrogênio. 3 mais 3 vai dar 6, mais 1 dá 7, mais 2 vai dar 9, mais 3 vai dar
vai dar 12. É a mesma fórmula molecular. Só que aqui tem o quê? Tem um radical. Logo, aqui a cadeia que se trata aqui é cadeia ramificada. Cadeia ramificada, porque vai apresentar o radical. Vamos dar nome. Para dar nome aos alcanos, que vão apresentar radicais, alcanos ramificados, temos que começar a contar a cadeia, descobrir qual é a cadeia principal, aquela que apresenta maior sequência de átomos de carbono, e começamos a enumerar a partir da extremidade mais próxima da ramificação. A ramificação está mais próxima deste lado esquerdo, em relação ao lado direito. Então teremos aqui 1, 2, 3, 4. Então teremos o quê? Este é o radical formado por um único carbono. No caso é o radical metil. Então aqui fica 2-metil. Depois temos que dar nome à cadeia principal. A cadeia principal é formada por 4 átomos de carbono. O prefixo grego a ser usado é but. Então, como a terminação do nome dos alcanos é ano, então fica butano. Então, no caso aqui, nós temos a nomenclatura UPAC. A nomenclatura usual, isto aqui é simples. Vamos considerar como a base aqui o metal. Então, o que está fora nós chamamos de radicais. Uma vez que este carbono aqui está ligado ao radical metil, né? São dois radicais iguais, então nós podemos chamar de isopentano, ok? Podemos chamar aqui de aqui nós podemos chamar. Como esse carbono está ligado a dois carbonos metis, carbono metil e metil são iguais, então fica isohexano. Isohexano, no caso, é o nome usual deste composto. Mas é importante referir que o objetivo aqui era descobrir quais são os tipos de cadeias que podem ser formados a partir dessa forma molecular. Então fica claro que podemos ter tanto isómeros de cadeia normal, assim como isómeros de cadeia ramificada. É por isso aqui a opção certa para essa pergunta. Aqui não tem cadeia linear, mas sim tem cadeia ramificada. Então a opção correta aqui é a opção C. A opção C para o número 11. Número 12 diz assim. Ok. O hidrocarboneto que apresenta a menor quantidade de átomos de hidrogênio por molécula é. Nós temos aqui o quê? A linha A temos o metano. Estamos no número 12. A linha A temos o metano. A linha B vamos ter aqui o etano. A linha C teremos aqui o eteno. A linha D teremos o etino. Metano é um alcano de um carbono que tem esta fórmula aqui, racional. O etano é formado por dois átomos de carbono, tem esta fórmula aqui. Enquanto o eteno é um alceno, vai ser formado por dois átomos de carbono com a dupla ligação no meio. O etino é um alcino também formado por dois carbonos, mas apresentam 3 ligações. Fica assim. Então aqui nesta pergunta, nos pedem o hidrocarboneto que apresenta a menor quantidade de átomos de hidrogênio. O hidrocarboneto que apresenta a menor quantidade de átomos de hidrogênio, se for a contar. Aqui no metano nós temos 4 átomos de carbono. Aqui no etano temos 3, mais 3 vai dar 6 átomos de carbono. Aqui no eteno nós temos 2, mais 2 vai dar 4 átomos de carbono. Aqui no etino, se for a contar o número de hidrogênio, temos 1 mais 1 vai dar 2 átomos de carbono. Então aqui o hidrocarboneto que apresenta menor quantidade de átomos de carbono é o etino. É por isso aqui a opção certa para essa pergunta é a opção D. A opção D é o que está certo. Ok? Vamos avançar para o número 13. O número 13 diz o seguinte.
A respeito dos compostos orgânicos, é correto afirmar que 1. Os compostos orgânicos podem ser sintetizados pelos organismos vivos, daí a qualificação de orgânicos. Na verdade, há muito tempo acreditava-se que apenas os organismos vivos, os seres vivos que tinham a capacidade de produzir os compostos orgânicos. Só que com a grande experiência produzida em laboratório por o cientista alemão Friedrich Wöhler, em 1828, ele conseguiu produzir de forma artificial, a partir de um composto inorgânico, um composto orgânico, né? Então, quebrou-se daí a teoria do vitalismo, a teoria da força vital. Por isso essa afirmação está errada. 2. Os compostos orgânicos são compostos de carbono, embora algumas substâncias que contêm esse elemento estejam estruturadas também entre os compostos inorgânicos. Ou seja, os compostos orgânicos são compostos de carbono e temos outros compostos inorgânicos que são formados por carbono, mas que não são compostos orgânicos, como por exemplo aqui o dióxido de carbono e ácido cianídrico. Eu preciso de 2 está errado. 3. A existência de um grande número de compostos de carbono está relacionada com a capacidade do átomo de carbono de formar cadeias associado à sua tetrocovalência. Opção vamos lá. 2. Os compostos orgânicos são compostos de carbono, embora algumas das substâncias que contêm esse elemento sejam estruturadas também entre os compostos inorgânicos. Exato. Existem aqueles compostos inorgânicos que são formados por carbono, como dióxido de carbono, ácido cianídrico, carbonatos e etc. E depois, por isso 2 está certo. 3. A existência de um grande número de compostos de carbono está relacionada com a capacidade do átomo de carbono formar cadeias associadas à tetrovalência. Isso é verdade. 3 está certo. 4. Nos compostos de carbono, o tipo de ligação mais frequente é covalente. Isso também está certo. Então, as afirmações corretas é 2, 3 e 4, que é a opção C. 13 é C. Qual é o número? 14 diz assim: as bolinhas de naftalina são produtos muito utilizados em armários, no combate às traças. Elas diminuem de tamanho com o passar do tempo devido ao fenômeno de sublimação. A salada alternativa que corresponde ao constituinte químico de naftalina e a série orgânica que pertence respectivamente. Ok? Então, o constituinte químico de naftalina, no caso é o naftalino. Temos aqui o naftalino. Ok? Ele é formado por este composto orgânico e tem esta fórmula racional. Assim. Temos aqui esta fórmula racional. Temos essa fórmula racional. E ele é um hidrocarboneto aromático. É um hidrocarboneto aromático. Então aqui a opção correta é a opção C. Na naftalina geralmente nós colocamos, são aquelas pequenas pedrinhas que nós colocamos na roupa para dar aquele bom cheiro da roupa. Às vezes colocamos lá na casa de banho para espantar os insetos e também para dar aquele bom cheiro lá na casa de banho. Isso que chamamos de naftalina. Aqui em Moçambique, tua mãe chamava de zamlandela. Ok? Então, você gostou da dica? Coloca o like aí. A partir de lá, a partir dessa aula, partilha aí. Ok, vamos lá. 15, vamos passar. 16. Considere as afirmativas a seguir sobre o 2-metilpentano. Número 15. Temos aqui o 2-metilpentano. 2-metilpentano. Ok. Vamos escrever aqui a fórmula. Primeiro, vamos escrever a fórmula molecular
Fórmula racional deste composto orgânico e depois vamos escrever a fórmula molecular. Ok? Fórmula racional, já sabemos que é pentano, né? Pentano tem 5 átomos de carbono e no carbono 2 está ligado ao radical metil. Ok? Carbono 2 é aqui, está ligado a esse carbono metil. CH2, CH2, CH3. Então nós temos aqui. Então, quando a fórmula molecular é só contar o número de átomos de carbono, teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 átomos de carbono, de hidrogênios. Segundo a fórmula dos alcanos, que é esta aqui, já sabemos que o número de átomos de carbono é 6. Então teremos 6, aqui teremos 2 vezes 6 mais 2, aqui vai dar 6, aqui vai 2 vezes 6 vai dar 12, mais 2 vai dar 14. É só contar aqui. É só contar 3 mais 1 vai dar 4, mais 3 vai dar 7, mais 2 vai dar 9, mais 2 vai dar 11, mais 3 vai dar 14. Ok, vamos lá. A milheira de afirmativas diz o seguinte. Possui a cadeia carbônica normal. Sim, esse composto aqui apresenta uma cadeia do tipo ramificada. É uma cadeia ramificada porque tem uma ramificação. Aqui dizem que possui cadeia normal, está errado. 1 está errado. 2, possui a forma molecular, que é esta aqui, está certo. 3, é um hidrocarboneto insaturado. Um hidrocarboneto insaturado é aquele hidrocarboneto que apresenta dupla ligação ou tripla ligação. No caso aqui só temos ligações simples, é por isso 3 está errado. 4, possui 3 átomos de carbono primário. Carbono primário é aquele carbono que está ligado a apenas um carbono. Este aqui é carbono primário, este aqui é carbono primário, este aqui está ligado a um carbono, este aqui está ligado a um carbono, e este aqui é um carbono primário. Este aqui é o carbono secundário, que está ligado a 2 átomos de carbono. Este aqui também é o carbono secundário, que está ligado a 2 átomos de carbono. Este aqui é o carbono terciário, que está ligado a 1, a 2, a 3. Então, apresenta 3 átomos de carbono que são primários, por isso 4 está certo. Então aí, a opção certa é de 2 e 4, né? 2 e 4 é o que está certo. 2 e 4 é o que está certo. Vamos! Audio Jungle. Estamos localizados no bairro de Intaca, Primeira Rotunda, bairro 25 de Junho, Rua da Mesquita e bairro da Liberdade, Rua da Escola Secundária, Maputo e Matola. Ligue para o número 84 44 07 421 ou 87 94 07 421. CPE, Centro de Preparação para Exames de Admissão. Nossa missão: preparar os estudantes para os exames de admissão ao ensino superior e técnico, com foco em garantir o seu sucesso.